para Jesus. Uma linda salva de palmas. Ô meus irmãos, tudo na paz? Deus continua o mesmo, aquele que sempre operou e vai operar. Eu falo essas palavras para poder levantar a sua fé, para você não perder a bênção de Deus. Quando nós estamos aqui na presença do Senhor, nós estamos onde há plenitude de alegrias. Não tem tristeza, não tem obra maligna, tem só operação de Deus. E quanto mais nós ficarmos conscientes disso e prestarmos atenção à palavra e orarmos e assumirmos o que é nosso, mais Deus vai abençoar. E por certo, hoje a mão do Senhor vai se estender e nós haveremos de ver maravilhas acontecerem. Veja o que Deus disse, o Senhor Jesus disse para Saulo de Tarso, está no Atos 26, quando apareceu para ele lá no caminho que ia para Damasco. Todo o grupo dele, ele e os soldados que estavam com ele, caíram por terra. E por que tiveram que cair? Porque estavam em pé para perseguir a obra de Deus. Quem está perseguindo a obra de Deus vai cair por terra, para o bem dessa pessoa. E aí ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. Isso está no versículo de número 15, Atos 26, 15. E disse: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés. Está vendo? Tem que levantar-se, meu irmão, tem que estar preparado para a bênção de Deus, porque te apareci por isto. Qual era o propósito? Para te pôr por ministro e testemunha das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. Quando a pessoa tem um encontro com Deus, ele já entende tudo que Deus quer fazer na vida dela. No dia que você se converteu ou que se converter, você vai entender ou entendeu o que Deus quer da sua vida. Aquilo ali é verdade. Aí o diabo vem com a proposta, aparece uma situação fácil. Não pegue, porque você é uma pessoa com uma chamada, uma pessoa com um propósito. Eu vou ser firme naquilo que Deus fala comigo. No versículo 18 ele diz assim: por que ele apareceu a Saulo de Tarso? Para lhes abrir os olhos e das trevas os converterem à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que receba a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. É por isso que ele apareceu, para você receber, e também a sua família, os seus amigos e tantas quantas pessoas. Pode ser um pequeno grupo, pode ser um grupo muito grande, pode ser uma multidão de pessoas que Deus lhe colocar para testemunhar, para você brilhar como um farol de Deus no meio de uma geração perversa, corrompida, que parece gente que está sem cabeça, que vai para a rua nesses dias com pouca roupa, fazendo festa, fazendo adoração até a demônios, quando deveria estar buscando a Deus, preparando para o futuro, para poder resistir às tentações que virão sobre as pessoas. Missionário, eu estou numa fase difícil, eu estou com uma enfermidade que eu nunca pensei que eu teria, situação financeira, conjugal, tudo isso é tentação. Se você resistir, você converte não só as pessoas, mas você também, e sai das trevas. Olha aqui: para lhes abrir os olhos, seus olhos também vão ser abertos e você vai abrir dos outros, e das trevas os converterem à luz e do poder de Satanás a Deus. É tirar a pessoa da maldade e colocá-la na misericórdia divina, a fim de que receba a remissão de pecados. Isso todo mundo tem que receber. Não ponha só que você tem que ser curado do câncer, não. O câncer no corpo, o problema na sua vida, ou familiar, ou vida pessoal, é simbólico daquilo que acontece na sua alma, no seu espírito. Quando você está tomado pelo espírito da tentação, já renunciou, já capitulou, já se entregou, já jogou a toalha, o inimigo começa
começa a fazer coisas terríveis na sua vida. Pega isso como uma aprovação, se levante sobre a fé em Cristo Jesus, em cima dos seus pés, dessa unção que Deus dá para você, que não dá para mim, não dá para ninguém, mas dá pessoal, como eu também tenho de fazer, e sobre os seus pés você vai caminhar, não pelos pés dos outros. Eu vou pisar nesse chão em nome de Jesus Cristo como vitorioso, e você então vai fazer essa conversão das trevas para a luz, das obras de Satanás para as obras de Deus. Obra de Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Obra de Deus é vida, e vida com abundância, é alegria no Espírito Santo, na presença dele, como eu já disse, a plenitude de alegria, e eu tenho o direito de participar disso, você tem direito, e não deve aceitar uma vida minguada de jeito algum, tem que ser abundante. Deus, o Senhor falou aqui que eu teria a remissão dos pecados. Remissão é perdão, quer dizer, não teria mais culpa alguma que faria o inimigo entrar, e teria mais o que, missionários? E sorte é participação entre os santificados pela fé em mim. Se alguma pessoa foi santificada por Deus e participou do poder dele, porque não você? O que você é diferente? Se você crê, você terá essa sorte, essa participação entre aqueles que são santificados, que não tem condenação, que não tem impedimento, que não tem não de Deus, mas sempre tem o sim, e é isso que Deus quer fazer em você a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus, para que recebam a remissão dos pecados. De todos eles você pode ter a remissão, ainda que sejam os mais cabeludos, como se diz, os mais feios, você vai ter a remissão, vai ter o perdão, vai ter a libertação, essa santificação e sorte, participação entre os santificados. Eles estão na mesa de Deus pegando o que querem. Você também tem o acesso, e pode ter esse acesso, e pode fazer o uso dessa prerrogativa de suprir todas as suas necessidades, porque com Cristo não há diferença entre nós, não há acepção de pessoas. Assim como ele aceitou Davi, o grande vitorioso, ele aceita o João, hoje o grande derrotado, para passar a ser o grande vitorioso, e é a palavra dele. Remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. A fé em Jesus santifica, a fé em Jesus muda a nossa posição no mundo espiritual, a fé em Jesus nos dá libertação completa, e é isso que nós precisamos. Vamos agora continuar nosso estudo de Deuteronômio capítulo 20, o versículo hoje é o versículo 4, deixa eu explicar. O Senhor Deus começa dizendo que quando Israel fosse sair para a guerra, fosse atacado, ele tinha então que tomar certas precauções. Isso aqui era mandamento, não tinha o general lá, não, quem vai mandar sou eu, não, quem mandava era o general dos generais, o Senhor Deus. E nós vimos no último culto que na hora da batalha, o que ocorreria? Versículo 2, e será que quando vos achegar da peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo. Olha, antes da peleja, quem falava não era o general, era o sacerdote. E o que ele falaria? Dir-lhe-á: ouve, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos, que se não amoleça o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos aterrorizei diante dele. Isso aqui eram os tópicos do que ele ia falar. Primeiro, o sacerdote tinha que dar um sermão para levantar o povo, não para a batalha belicamente falando, mas para a batalha espiritual, porque Deus iria com eles. Então, quando o sacerdote preparasse o povo, como Deus hoje nos coloca aqui pregando diariamente, e aos domingos, todo cristão deve ir à igreja. Irmão, o cristão que não vem à igreja no domingo tem uma péssima semana. Ele precisa vir para poder entender a palavra, se levantar e sair poderoso. Aí depois da preparação do sacerdote, que acabamos de ver agora, o sacerdote diria o seguinte: pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar. Então aí que viriam os oficiais, mas vamos ver isso aqui que Deus está falando através do sacerdote. Os tópicos do sermão dele eram que eles não amolecessem o coração, e hoje é preciso isso. A Bíblia diz: se você se mostra frouxo no dia da angústia, na hora da batalha,
batalha, a sua força, que é o Senhor Deus, se torna pequena, menor do que você pode imaginar. A maneira como você enfrenta os seus desafios, não sei, eu acho que não vai dar certo, não vai dar mesmo. Não, você não podia amolecer o coração. Você precisa estar ciente, eu não posso amolecer o meu coração. A prova é dura, mas Deus é maior do que ela. E o que mais que eles não podiam fazer? Não temer e nem tremer e nem se aterrorizar diante dos inimigos. Não podiam de maneira alguma. Eles vinham com carros, cavalos, que eram os exércitos mais preparados do mundo, e vinham em grande número, mas eles não tinham de maneira alguma que tremer ou ficar desesperado. Nós vemos a aplicação disso no primeiro livro de Crônicas, capítulo 13, quando um bisneto do rei Davi, o Abias, sucedendo o pai dele, que foi rei em Israel, o pai dele era, segundo Crônicas, capítulo 13, o pai dele era Abias, que o pai dele era Roboão, que perdeu o reino se dividiu. O Jeroboão foi levantado para poder separar 10 tribos de Israel e fez a sedição. E o Israel da casa de Davi ficou só com Judá e Benjamim. O outro levou, as 10 tribos levou o nome de Israel. Nós que somos Israel, somos a maioria, e cresceram muito, prosperaram, depois caíram e foram levados para a Síria, e nunca mais se ouviu falar daquelas 10 tribos, porque eram más. O Abias, que entrou para reinar em Judá, e sabia, porque era filho de Roboão, o que o Jeroboão fazia contra Judá, que era a casa de Davi, ele então assumiu e não aguentou mais a provocação. Sentiu que estava na hora de fazer uma obra. Aí declarou guerra contra Jeroboão. Ele escolheu de Judá e Benjamim, que era o reino dele, 400.000 homens preparados. Só que quando chegou na batalha, o Jeroboão veio com 800.000 homens preparadíssimos. Era um lutando contra 2, não tinha jeito. Mas o Abias mostrou um temor de Deus. E sabe o que ele fez? Ele então preparou o coração do povo. Depois nós vamos ver isso na outra lição aqui. E ele deu uma palavra séria: vocês estão vindo contra Deus, nós temos aqui o templo, nós temos as leis, temos sacerdotes. Esse Jeroboão, falando para os 800.000, esse homem é ruim da cabeça, ele separou-se, ele criou 2 bezerros de ouro, ele está afrontando a Deus, vocês não vão prosperar. O Jeroboão foi e mandou 400.000 vir por trás e 400 de frente. Quando o Abias viu aquilo, e ele estava dando a palavra certa, ele fez uma oração a Deus, e Deus entrou na batalha, e o Abias venceu os 800.000. Triste, caíram daquele pessoal rebelde, 500.000 perderam a vida. 500.000 naquela batalha, mas Judá foi o vitorioso. Amigo, não importa o que está vindo contra você. Se você tem a palavra de Deus, vamos voltar aqui a Deuteronômio agora, você vai fazer o quê? Versículo 4, você vai se lembrar disso. Você tem que ler para você tem que ser o sacerdote para a sua pessoa, para a sua família, reunir os filhos. Estamos numa situação difícil, doença incurável, separação conjugal, droga, e vai falando o que está a verdade. Você não pode mentir de jeito algum. Pois o Senhor nosso, vosso Deus, nosso Deus, é o que vai conosco. Nós vamos agora invocar Deus e a pelejar contra os nossos inimigos para nos salvar. Aqui está ele falando para o povo, mas você tem que falar para você. Aí o que você tem que fazer? Acreditar. E meu irmão, não tem outra coisa a se fazer. Quando você crê naquilo que Deus está dizendo, você vai ter a vitória em nome de Jesus.
Não, hoje é dia de batalha, nós vamos orar agora e eu quero clamar a Deus com você. Até convido, se você veio para receber a minha oração, vou orar nesse momento. Ponha-se de pé e já vamos clamar a Deus. Você que está em casa, a mesma coisa. Não importa o país que você esteja, meu irmão, toda a terra é do Senhor. E aí você pode ter certeza que Deus está do seu lado. Deus mandou o anjo para ficar do seu lado, como mandou aqui. Ao lado de cada um de vocês está o poder de Deus. Você vai orar comigo e depois da oração você não vai tremer nem amolecer o coração. Aconteceu a obra, você vai levantar a mão e vai falar, porque Deus já vai fazer muitas coisas boas aqui agora. Curve a cabeça, feche os olhos, em 15 segundos diga para Deus o que você quer dele e ele vai lhe visitar nesse momento. Pai, eles estão orando, dizendo exatamente o que precisam, e eu entro em tua presença agora para usar a autoridade que o Senhor tem me dado. E eu lembro esse povo que ainda que eles foram infiéis, Deus permanece fiel, porque de modo algum Ele pode negar-se a si mesmo. Então agora, Pai, eu venho em nome de Jesus a Ti contra todo mal que está na vida desse povo, e eu vou usar a autoridade que o Senhor me deu agora, como ministro do Evangelho, sacerdote do Deus Altíssimo. Eu agora amarro todo espírito de doença, de enfermidade que entrou na sua vida, que está lhe perturbando, que está fazendo você sofrer, e eu ordeno agora o mal. Você vai soltar esse homem, você vai soltar esta mulher, você vai soltar o parente lá no hospital. Eu estou ordenando agora que está nas drogas, na prostituição, nas festas mundanas, e eu estou mandando agora, saia. Eu acabo com essa obra maligna em nome de Jesus Cristo. Esse mal que entrou na alma dessa pessoa entristeceu, fez ela ser melancólica, murmuradora, uma pessoa angustiada, derrotada, que se sente um lixo. Eu mando você sair, que essa vida é preciosíssima para Deus, e você vai sair agora e pega a sua enfermidade, pega a sua doença, a sua dor, o seu sofrimento, e saia, vai embora. Eu estou mandando agora, vai soltando, não estou pedindo, manda meu irmão que está saindo agora. Sai artrite, sai artrose, sai tendinite, sai bursite, sai nefrite, sai qualquer obra maligna que entrou nessa vida. Estou mandando dor, defeito físico, sequela de um tombo, de um desastre, de um acidente, de uma cirurgia, de uma enfermidade. Vai embora agora. Sequela na alma, no emocional, no físico. Solta essa vida em nome de Jesus Cristo. Roda a novela da vida real. Juliana mora nos Estados Unidos há 20 anos. Ela sai de Boston para morar na Flórida e em fevereiro de 2018 ela passa por uma situação delicada. 2 meses que eu estava aqui, que eu tinha me mudado para a Flórida, eu estava conversando com meu marido. No telefone ele estava indo para casa e ele falou que ele começou a escutar que eu não estava falando coisa com coisa. E aí de repente ele escutou um barulho e não escutou mais nada. Ligou para a filha dele, para minha enteada, e falou: vai lá que procura a Ju, porque alguma coisa aconteceu com ela. E aí, quando ela chegou no quarto, eu estava desmaiada, com sinais de convulsões. Eu estava com o olho virado, babando e me batendo. E aí eu fui desmaiada para o hospital. Ela é diagnosticada com estado mental alterado, síncope e convulsões. Ao acordar, ela não lembra de nada. A primeira pessoa que eu abri o olho quando eu olhei foi o meu esposo. E eu lembro que ele passou a mão no meu cabelo e falou assim: como é que você tá, Ju? Aí eu falei: quem é você? Quem sou eu? O que eu tô fazendo aqui? E eu comecei a ficar muito assustada. Eles começaram a fazer muitos exames e não me achavam nada errado em mim. Fisicamente, eu não tinha nenhum vaso rompido, eu não tinha nada que
que pudesse falar assim, não, ela teve um trauma craniano, ela foi abatida, mas eu sentia muita dor de cabeça do meu lado esquerdo. É uma coisa difícil, né, de você acreditar que a Ju perdeu totalmente a memória. As letras não tinham sentido para mim, nem português nem inglês. Eu não aceitava meus filhos, não aceitava que eu era casada, para mim era tudo estranho para mim. Minha mãe teve que sair imediatamente dos Estados Unidos para ficar com ela. Chegando lá, não reconheci minha mãe, não lembrava, né, dos irmãos. Uma coisa que meu marido assim nunca permitiu foi eu ter perdido a minha fé. Então, ele lia a Bíblia para mim. Ele me mostrava filmes, ele falava de Deus, ele falava porque eu sempre fui de fé e então eu não queria que isso morresse dentro de mim. Os médicos falaram que ela poderia recuperar a memória, como não recuperar. E passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses e nada da minha cunhada recuperar a memória. Juliana passa a ter discernimento de que se tratava de um problema espiritual. Me amaldiçoaram, fizeram uma macumba para mim. Eu comecei a sonhar com essa pessoa, essa mulher, que segurava um sapo e que me atacava e falava que eu não ia, e debochava de mim, falava que eu não ia ser curada e que eu ia morrer e que eu tinha que me matar e que aquela casa não me pertencia, que eu tinha que largar a minha casa, meu marido, meus filhos, tudo, e sair. Eu falava, não, Ju, a gente tem que procurar Deus. Isso aí é coisa ruim. A gente começou a jejuar, a gente começou a frequentar igrejas, né? Em dezembro de 2018, ela começa a frequentar a Igreja da Graça em Pompano Beach. Eu vim pro culto do missionário. Eu não conhecia o missionário R. Soares só por... Não, as pessoas falavam, o culto dele é muito bom, não sei o quê. E eu vim com a Bianca e eu via que estava tendo muitas curas sendo realizadas ao meu redor. Eu sentia que muita presença de Deus. E depois que ele fez a oração, ele falou assim, coloca a mão no lugar que você quer ser curado. Eu coloquei a mão na cabeça. Na hora ele falou assim, a uma pessoa que perdeu a memória, não lembro as palavras exatas do pastor, mas ele falou de memória, eu falei, a Ju tá sendo curada, em nome de Jesus. Não tem demônio, não tem macumba que fizeram contra essa pessoa, não tem trabalho, ó Deus, que vai aguentar agora, porque o Senhor está agindo. Todo o mal que está na mente, essa falta de memória, esse esquecimento, tem de sair para nunca mais voltar, que eu estou mandando. Eu falei, Senhor, eu sei que sou eu. E eu senti que Deus me tocou aquela hora, porque eu saí daqui diferente. Eu senti livre. O que foi feito pra mim, acabou. E eu lembro que a Bianca olhou pra trás, ela olhou pra trás brava assim comigo e falou assim, eu sei que é você. Você não vai falar nada. Aí ela falou assim, Bi, eu sei que eu tinha que ter falado, mas eu não consegui, eu fiquei com vergonha. Quando foi na quarta-feira, eu comecei a sentir uma energia na minha cabeça. Parecia que tinha um fio, fazia assim, tss, 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 sabe? Eu não falei, tem um trem errado comigo. Tem alguma coisa errada na minha cabeça. Aí ela olhou pra mim e falou assim, eu tenho certeza que é Jesus te curando. Na sexta-feira, de madrugada, 4 horas da manhã, eu levantei, fui no banheiro, voltei e não consegui dormir mais. E aí eu coloquei assim, fiquei olhando pro teto, né? E, de repente, começou a vir um filme na minha cabeça. Um filme de coisas ruins e coisas boas. Acordei meu marido e falei assim, olha, eu sei, eu lembro do nosso casamento. A gente ficou acordado e ele chorando, a gente chorando e abraçada a ele. Eu falava assim, nossa, eu não acredito que tá acontecendo. E assim, muda tudo, né? Voltou a memória dela toda do passado, ela ligou pra gente aqui e nós, sim, só festejamos. Um lambo de alegria aqui. Ele tem a hora, a pessoa, o momento certo. Eu acho que eu estava no lugar certo, no momento certo, e ele usou o missionário. Tem pessoas que estão passando por tanta dificuldade que já estão desacreditando e estão desistindo. E ouvir uma coisa dessa vai ser... Para quantas pessoas? Fiz questão de dar esse testemunho porque é para a glória dele. É em nome dele, é para ele ser exaltado, para as pessoas ver que Deus está vivo. Então não importa a maldição que a pessoa colocou na sua vida, o que aconteceu na sua vida, Deus transforma tudo em bênção. Ei, glória a Deus! Ô irmão, esse é o Evangelho. O Evangelho é para mudar a sua vida. Você não pode aceitar que você diminua, que você agora sofra. Não, Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Ele mandou, está escrito lá em Isaías, depois ele foi em Lucas 4, 18 em diante, é para pôr em liberdade os oprimidos. Creia nessa palavra que você vai mudar também. Eu não sabia nada que alguém tinha feito macumba, nem conhecia a história dela, mas Deus dirige a gente, como já me dirigiu aqui hoje, vai continuar dirigindo.
na outra oração você creia. Então vamos agora abrir o coração? Missionário, estou passando por grandes dificuldades, pois tenho 80 anos e minha saúde não está boa. Há algo em meu estômago, mas ainda não descobri. Por causa disso, muitas vezes não consigo ficar muito tempo em pé ou sentada. Acompanho seu programa e intercedo com o Senhor em busca da minha cura, mas está bem difícil. Eu creio na palavra e não sei o que acontece. O que posso fazer para alcançar a cura, missionário? Eu não sei falar mais nada além daquilo que eu falo aqui. Eu não escondo verdade nenhuma. Deus me dá, eu venho com alegria e entrego. Presta atenção naquilo que estão falando, na hora da oração. Só tem que prestar atenção como é que Deus vai libertar a senhora. Essa senhora aí da memória, eu não sabia nada dela, mas na hora bateu no coração e eu orei. Então daqui a pouquinho que eu vou orar vai ser do mesmo jeito. Eu vou orar com alegria para Deus lhe abençoar. E eu creio nesse Deus que abençoa. Já vi Deus me usar muitas vezes e quero ver muito mais. Eu acho que temos que buscar Deus todo dia, crendo, porque é no crer que Deus opera. Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. Não adianta saber, não adianta pedir, não adianta esperar, o que adianta é crer. Presta atenção nessa palavra. Se creres, verás a glória de Deus. E se não crer, não adiantou nada. Você não vai ter nada de Deus. Tem que crer. E como é que eu creio? Deus vai lhe ensinar tudo isso aí, porque está escrito na Bíblia. Te ensinarei e te instruirei no caminho que deve seguir. Tudo é com Jesus, tudo é na palavra de Deus e não tem ninguém que sabe de nada. Quem sabe é o Senhor Deus, o resto tudo é mentiroso. Quando fala que sabe, eu sei das coisas, sabe não? Só o Espírito de Deus é que sabe. O Espírito de Deus revela para nós. Vamos ficar de pé para nós orarmos agora? Olha, agora chegou o momento da sua oração. Eu oro, o pastor Jaime chega e vem também aí o nosso pastor Helder junto com o pastor Jaime. Curve a cabeça e feche os olhos. Pai, estamos entrando em tua presença neste momento. Chegamos aqui para fazer a obra e eu tenho certeza, Pai, que o Senhor que está conosco desde o início, não do início só do programa, da criação, mas aqui no programa está conosco, já falou a cada coração. E Deus, agora eu vou orar primeiro por quem está em casa e eu mando mal, sai desta vida agora, em nome de Jesus Cristo.